Olá, gente linda! Deixa eu colocar o nome da live aqui. Hoje estou recebendo agora para uma live a Ingrid Liberato. A Aline já está chegando. O Raul. Só colocar o título aqui. Eita! A Ingrid já entrou. Vamos lá. Só fixar aqui o comentário. Deixa eu chamar a Ingrid já. Pronto. Oi. Bom dia a todos. Já estamos aí com uma galera chegando. Oi, Oi, Ingra. querida, Tudo bom bem com dia. você? Que coisa Tudo boa, ótimo. né? Muito bom, muito bom. Que bom que a internet nos possibilita esses encontros, né? Exatamente, né? Que coisa boa. E é interessante porque isso dentro da psicoterapia, acho que mesmo dentro da medicina, né? Mudou tanto com essa pandemia. Sim, E a gente sim. poder fazer o trabalho de qualquer lugar do mundo, né? Nossa, maravilhoso. Inclusive, Claudiane, eu, na verdade, comecei a minha formação antes da pandemia, né? E eu Aham, concluí dentro da pandemia, no primeiro ano de pandemia. Então, aham, assim, toda a parte de treinamento, né? Porque foi uma formação, enfim, de um ano e meio, e tive mais ou menos uns 10 meses de treinamento, já sim. foi no formato virtual. E depois eu comecei, fiquei um ano no formato virtual, assim. Tem um ano e pouco que eu estou fazendo presencial, me apaixonei pelo presencial, que é a minha experiência de, né, de mais de 20 anos, mas o virtual, exatamente como você falou, a gente pode atender pessoas de outros estados, de outros países, então, Isso. realmente um presente, né? Se tem É, alguma coisa boa da pandemia, essa é foi uma isso. delas. E essa coisa da gente poder sentir o campo, né? Estar com as pessoas e não perder nada, porque eu, 90% do meu tempo, eu atendo online e a gente Sim. dá essa qualidade de atendimento. Isso é muito bom, É. né? Isso é interessante, porque as pessoas até, né, antes da gente entrar no assunto, as pessoas têm um pouco essa dúvida. Eu acho que é legal a gente esclarecer. As Sim, pessoas têm a dúvida se o presencial e o online têm a mesma potência. E eu sim. falo sempre, tem a mesma potência, a mesma Mesmo. profundidade, a mesma intensidade. E você sabe que esse ano, no início do ano, eu fiz um curso com o Rupert Sheldrake, que é o Aham, biólogo que, né, que observou os campos mórficos. sim, E o próprio Rupert, que era um grande amigo, né, do Bert, sim. era porque o Bert faleceu. E o Rupert falou que ele próprio tinha dúvidas, porque a esposa dele é consteladora. E aí ele Aham, falou: a gente não sabia se isso ia dar certo virtualmente. E foi uma grande surpresa quando foi. eles começaram, né? A esposa dele começou a experimentar e ver que o campo é de uma outra dimensão. Então, como ele é desse lugar, né, dessa dimensão não local, desse campo sutil, a coisa acontece do mesmo jeito, né? Muito lindo. Isso, exatamente. É lindo, né? Eu brinco que o campo das constelações, ele é fofoqueiro. Ele vai mostrar, independente de ser online, de ser presencial, o que é essencial ele vai trazer, não tem jeito, né? E é bem bonito Verdade. ver todo esse movimento acontecendo. Inclusive, da gente estar aí, né? Na Netflix, a série Uma Nova Mulher, eu acho que a série ajudou muito, muito as pessoas a compreenderem essa repetição, esses modelos que a gente vai o tempo todo se colocando, né? Sim. Muito legal. É. E a série fala de um lugar de muita sensibilidade, né? A autora foi muito bem orientada, né? Ela realmente se aprofundou no tema para transmitir com propriedade, né? Com respeito, com verdade. Então, assim, Sim, é sim, muito lindo, porque poderia ter sido uma obra, né, que não retratasse bem, mas no caso
é muito bem retratado, assim, fiquei muito feliz. Pois Claudiane, você tecnicamente está tudo bem? Você está me ouvindo bem, tá, me tudo vendo bem. bem? Estou Então te tá. vendo bem, estou ouvindo bem. Inclusive, assim, detalhes pequenos, né? Quanto ao perdão, eu achei muito cuidadoso eles trazerem, assim, é muito detalhe, né? Que quem é constelador sabe. Então, realmente, quando eu comecei com as constelações, eu comecei há 15 anos atrás. Quando se dizia assim, eu sou consteladora, ninguém nem tinha ideia. Acho que nem eu mesma, eu também não tinha ideia, né, do que era. E perceber todo esse movimento, né? Eu fui aluna do Bert, no momento em que o Bert também estava mudando o formato de trabalho dele, né? E hoje eu percebo que se o Bert estivesse vivo, já são outras constelações, né? Sim. Mas Foi, ele sempre deu essa abertura, né, Claudiane? Ele, assim, até tem uma fala de um dos livros dele, que ele fala que a constelação é como uma galinha que teve seus pintinhos e cada pintinho vai para uma direção e que ele tem muito... Ele fala nesse texto que ele tem muita alegria de ver cada pintinho crescer de uma maneira, né, e criar seu formato, né? E frutificar e dar outros filhos. Então, assim, eu percebo uma grande generosidade no Bert, né? sim. Cada vez mais ele foi abrindo o formato e se libertando, inclusive, das palavras, das frases, né? E deixando isso muito claro. Não me aprisionem nas minhas frases, nas minhas palavras, né? A constelação se transforma e evolui a cada tempo. Então, é muito lindo. Por isso que assim, é muito importante fazer uma boa formação, porque às vezes a pessoa vai lá, pega uma frase de um livro e quer aplicar aquilo em todas as situações, né? Então, ele mesmo desconstruiu. Então, o que a gente está aí olhando, né? Ó, Cláudia, bom dia, mulher. Sem querer, meu áudio ficou ruim. Ah, ok. O áudio de quem? O seu? Não, não. Vou tentar ler vocês. Eu tô Lulu. te ouvindo bem, eu não entendi É, a colocação. acho que é o áudio dela que está Ah, ruim. o dela, É o tá. dela. O dela. Aliás, é Bom, bom falar, né, Claudiane, que se alguém quiser perguntar, pode colocar a pergunta ali na caixinha, né? sim, com certeza. Podem perguntar. Então, Que hoje esse assunto é quente, hein? Esse esse assunto de assunto é. relacionamento. Então, né? E é incrível como que esse movimento, vou falar um movimento pós-pandemia também, trouxe tantas oportunidades para as pessoas estarem ligadas a esses assuntos, né? Eu falo que a psicanálise, ela deixou um legado. Não dá para a gente falar de constelação sem também falar um pouco do que foi lá na psicanálise. Eu brinco que todo mundo tem uma fala interessante psicanalítica. É o filhinho do papai, a filhinha do papai, o filhinho da mamãe, e está no complexo de Édipo, né? Eu fico vendo a contribuição. Então, assim, as coisas foram se ampliando e hoje esses conceitos eles estão aí para todo mundo poder compreender um pouquinho essas fases. Quando a gente entra no útero da mamãe, até os 7 anos, todo o processo que molda ali as nossas crenças e também as nossas dores, né? Ontem eu atendi uma cliente que ela chegou com sofrimento, ela estava com sofrimento físico mesmo, mas assim, era um sofrimento físico. Não dormia, não comia, e aí ela terminou um relacionamento e ela disse assim para mim: eu estou cansada de ver os homens indo embora da minha vida. Eu estou cansada, eu estou muito cansada. E me dá uma raiva, uma tristeza. E quando eu montei a constelação dela, o sintoma olhava para o pai. E o pai dela era caminhoneiro, ficava 20, 30 dias viajando, chegava com alguns brinquedinhos. Eu achei interessante que ela disse assim: às vezes eu fico lá, me sentindo com a cenourinha na boquinha do burrinho. Aí eles voltam, fazem um agrado na minha vida, eu acabo aceitando novamente a relação.
E ela entrou numa exaustão. E eu achei muito lindo, né? Então, esse sintoma, até ela contou que ela tinha um irmão mais novo e o pai sempre viajava com esse irmão e ela se sentia muito excluída. Então, a maneira como ela lidou, né? Como ela registrou foi o abandono, os homens que vão embora, os homens que voltam e trazem algo para mim. E aí é que eu estou contando tudo isso para dizer que muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente tem uma dor, mas essa dor não começa naquele relacionamento. Não, é. Ela está dentro de nós, né? E como, Sim, e como a gente vai replicando mesmo, né? sim. E no que a gente chama de presente, tudo que não foi resolvido lá atrás. Uhum. Então, e foi muito bonito ela conversar com esse pai, que viajava, que entrava no caminhão, e ela disse: eu ficava esperando ele chegar, eu ficava contando as horas para ele chegar. Então, olha a dinâmica dela, né? Sim. Olha a dinâmica. E às vezes a gente vai para um processo psicoterapêutico normal, vai chegar? Vai, mas vai demorar muito, muito tempo, É, né? e sabe, Claudiane, nossa, essa história que você trouxe é maravilhosa. E assim, falando do processo psicoterapêutico, né? A psicologia, o Bert bebeu muito também em Freud, na psicoterapia, né? Assim como outras, né? Gestalt, traumoterapia, em várias, né? O Bert era incansável nesse estudo da natureza humana. E quando você fala que é um legado, eu concordo plenamente, e eu acho que a psicoterapia deu um grande passo nesse processo de estudo da natureza individual. Porém, para mim, qual é o grande passo da constelação familiar e, ao mesmo tempo, da visão sistêmica? Nós somos parte de algo maior. Nós somos uma continuidade de várias gerações. A vida chega para a gente junto com todas as experiências, todas as dores, todos os traumas, todas as alegrias. Então, assim, a gente recebe a força da vida com um pacotão de experiências, de crenças, de comportamento, de feridas. Então, assim, para mim, essa visão do inconsciente de clã, o inconsciente da família, né, essa grande teia dentro das relações familiares, né, com mais força, claro que a gente também está conectado com a grande família humana, mas na nossa família de origem, isso prevalece com muito mais força, né? Com muito mais influência no nosso dia a dia. Então, assim, essa visão sistêmica, que nós somos parte de algo maior, né? De um grande corpo estendido que é a nossa família, para mim isso é uma visão revolucionária, né? Então, assim, a gente... Olha como a gente está perdido, porque além da gente não ter o autoconhecimento, né, de como eu sinto o mundo, de como eu sinto o mundo, de como eu sinto o outro, né? De como eu me percebo, como eu me relaciono comigo. Além de a gente não perceber esse mundo, a gente também não percebe essas correlações com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Então, assim, é muito interessante. Ontem, olha que incrível, saindo bem rápido do tema, mas está dentro da visão sistêmica. Ontem eu conduzi uma constelação virtual que a pessoa estava justamente, trouxe, né? A cliente trouxe uma briga, um conflito que o marido tinha com o vizinho. Aí, qual foi a primeira pergunta que eu senti de fazer? Seu marido tem alguma dificuldade com os irmãos? Ah, total, nem se falam. Então, assim, ele fugiu dos irmãos e a vida, né, colocou um vizinho exatamente com as mesmas características. Então, assim, não tem para onde fugir. A gente está nessa vida para evoluir. Se a gente não faz a lição de casa, se a gente não encontra a solução de um tema com esse trabalho interno, né, com esse autoconhecimento, ou, enfim, com a ferramenta que for, eu conheço a constelação familiar, se a gente não faz o dever de casa, a gente vai projetar. Então, dentro do tema de relacionamentos, é completamente isso que você falou. A gente vai projetar no parceiro, na parceira, a nossa relação com pai e mãe, né? Que o primeiro homem da minha vida é meu pai, a primeira mulher da minha vida é a minha mãe, o grande amor da vida de qualquer pessoa é a mãe, em primeiro lugar, né? E por isso tem muito a ver a nossa relação com nós próprios, com o sucesso,
com a nossa relação com a mãe, né? Porque assim, enquanto a gente não aceita a mãe, não tem como aceitar a vida, porque ela é a grande, né, a grande transmissora da vida. Então, assim, são os nossos primeiros amores, pai e mãe. E não é consciente. Aí é que está a grande dificuldade. Esses amores estão incorporados literalmente. Nós somos 50% o pai, 50% a mãe. Então está incorporado, não tem como fugir. Então, assim, eu falo, né, gente, já que tem que encarar, né, e lidar com isso, que a gente faça isso logo, que não espere várias encarnações, várias vidas, né, para quem acredita nisso, ou que, né, que a gente não sofra também nesse processo, que a gente Às aprenda vezes, a ter prazer, né? às vezes a gente entra nesse movimento de exaustão. Eu gosto muito de pensar no ciclo vida, morte, vida. Vida, morte e renascimento, né? Porque chega um momento que a gente vai mexendo, mexendo, e você fala assim, meu Deus, mas não vai parar. Muitos pacientes chegam para mim, eu me questiono muitas vezes, mas parece que quanto mais eu mexo, mais tem coisa para mexer. E aí você traz assim, nós precisamos evoluir. E agora está tudo muito acelerado. Ou você evolui, ou você evolui. Não tem mais jeito, né? É É. tudo muito rápido. Às vezes eu falo, nossa, eu tô brincando de. Eu falo de uma pequena deusa, né? Pensa em alguma coisa, a coisa chega. Pensa em alguém. Então tá tudo muito acelerado. E, e as constelações, com certeza, elas nos levam para esse encontro com os nossos ancestrais. Tem uma pessoa que colocou aqui que ela não conheceu a família biológica, né? Mas esse carregar, eu sempre falo, a gente não se conecta a eles por um vínculo de concordância ou porque nós conhecemos ou não. Isso é uma memória biológica. Então, 50% do nosso corpo tem a ver com função pai, 50% mãe, ancestralidade do pai, ancestralidade da mãe, conhecendo ou não, né? Porque às vezes a gente vai lá, abre uma constelação, o enrosco está lá na tataravó, mas a gente nem conheceu. Só que enquanto aquele conteúdo não vem à tona, para que a gente possa olhar e integrar, não vai parar de vir. Lá no México, Ingra, eu tive uma aula com o Bert, era uma aula de supervisão. E ele falou algo que me tocou muito, mas muito, assim, naquela época eu fiquei pensando, nossa, como a gente tem uma cegueira mesmo, né? Ele disse que as duas grandes doenças do ser humano é a dificuldade de estar no relacionamento e a dificuldade de ganhar dinheiro. As outras doenças físicas, todas são decorrentes disso. Porque quem tem dificuldade para ganhar dinheiro tem uma criança ferida na relação com a mãe. E quem tem dificuldade de estar no relacionamento também tem uma criança ferida na relação com a mãe, né? Então, esse lugar que a gente volta, às vezes, da infância, e olhar o pai, olhar a mãe, é muito difícil a gente desistir de ser salvador desses dois. É muito desafiador, porque não é a memória. Quando eu olho para minha mãe e meu pai, eu penso que está tudo certo. Eles viveram 57 anos de casado, meu pai morreu no ano passado de Covid. A minha mãe está lá carregando o destino dela, né? Mas a minha criança, quando olha, quer salvar a mamãe do destino dela, né? Fica tentando arrumar um jeitinho de estar mais próximo. Isso é a minha, de estar mais próxima, é a minha criança. O meu adulto já entendeu, mas a dor da criança, ela é visceral, né? Essa dor do coração que a gente fica ali naquele lugar de querer alterar o destino deles, fazer justiça pelo pai, fazer justiça pela mãe, sem falar toda a informação que a gente carrega da própria relação da criança com esses pais, né? E sabe... Sim, Não, pode falar. e ontem eu atendi uma cliente, né? E ela assim, foi muito emocionante o depoimento dela. Ela vem de uma família. A mãe
teve uma filha muito frágil, nasceu muito doentinha, prematura, e a mãe voltou todo o olhar para essa filha, a segunda filha. E essa filha, com 4, 5 anos, teve hepatite B. E a mãe cuidava o tempo todo dessa criança e ela ficava olhando para aquilo. E ela dizia: eu quero ter hepatite, eu quero ter hepatite, porque ela queria o carinho, o afeto, o olhar da mãe cuidando dela, né? E com 50 anos ela descobriu que ela tem uma hepatite C. Uhum. Sim, Então, olha a criança dentro dela. Mas eu tenho 50 anos, a mamãe não está aqui, a mamãe não pode mais cuidar, o tempo passou. Mas olha o tanto que as nossas criações, elas são fortes. Ela sim. precisou fazer uma transfusão, ela se contaminou num hospital em Curitiba, e quando veio o diagnóstico, ela voltou lá na criança. A Nura tem uma série, Segredos do Templo. Já assistiu? Não, vou ver, Fantástico. vou procurar. Ela vai ficando monótona mais na frente, mas assim, é legal. Eu não diria Sim, fantástica, mas é interessante. E então, assim, e aí, tudo que ela viveu, o acidente que ela teve, tudo que ela viveu, levou ela para aquela criação. E a criança dentro de nós, ela é muito poderosa, né? sim. Se a gente É, não ficar esperto, como é que a gente se libera disso? Constela. Vá constelar. é. Antigamente, o Bert dizia, a cada 6 meses faça uma constelação, né? Não faça antes. Mas, gente, isso foi lá no início. Hoje já É. no E outro até, exatamente, até não tem mais nem essa regra, né? Assim, as regras estão caindo por terra. E eu costumo dizer, Claudiane, que a criança é a guardiã da verdade, a nossa criança interna. Porque justamente são aqueles primeiros 7 anos, mais ou menos, que a gente esquece do que aconteceu. E principalmente a gente esquece dos eventos mais traumáticos, onde que ficam ali na sombra, no quarto escuro. Por quê? Porque a criança não dá conta de olhar para aquilo. De fato, para sobreviver, ela precisa desse mecanismo do esquecimento. Porém, se a gente já está adulto, adulta, a gente já dá conta de olhar para o que a gente não conseguiu no passado. E aí uma coisa que eu tenho falado, assim, que o pai, a mãe, o parceiro, a parceira, são pessoas que chegam para a gente construir esses aspectos dentro da gente, né? Então, assim, nossa, o que a gente mais vê em constelação é esse sentimento de ausência do pai e ausência da mãe. Isso é muito dolorido. E por que que a gente precisa tanto disso? Porque a gente precisa desse modelo saudável para construir o nosso masculino e o nosso feminino interno. Então, assim, eu percebo que tudo, e o próprio trabalho da constelação, né, o próprio trabalho de cura, liberação, ordenação, como a pessoa quiser chamar, acontece pela tomada de consciência. Então, no momento que a gente percebe, né, que o nosso pai não é perfeito, que a nossa mãe não é perfeita, e que eu posso criar, construir, cultivar um pai e uma mãe ideais dentro de mim, né? Tudo que eu preciso de um pai, tudo que eu preciso de uma mãe, eu posso construir internamente. É como se a gente tivesse uma sagrada família dentro da gente, né? Nosso masculino, nosso feminino e a nossa criança interna. Então, assim, para que isso também seja possível, né? Essa construção e essa é a construção da própria inteireza, a gente precisa primeiro tomar consciência. Eu tenho uma criança interna. Essa criança interna pode estar tomando a frente das minhas relações, inclusive relações afetivas. Não é o lugar dela. O lugar da minha criança é um lugar lúdico, de criatividade, de liberdade, de se expressar fisicamente, emocionalmente. O lugar da criança é fundamental na vida, é a arte, né? É, Mas eu tenho um masculino e um feminino que eu preciso positivar para colocar nas relações. Então, assim, nas relações afetivas e todas as outras relações de adulto, né? Quando você fala que o Bert fala do dinheiro, né? Que são as grandes mazelas, as grandes dificuldades da família humana, dinheiro e relacionamento. A gente está bem atrasado, né? Porque justamente tanto dinheiro
como relacionamento afetivo, que seria a procriação, tá tudo ali no primeiro degrau, né? Então, assim, a gente tem que começar a sair desse estado de infância emocional, espiritual, e começar a nos tornar, de fato, adultos. Então, e adulto dói, crescer. Adulto dói, né? Crescer, assumir responsabilidade. Então, assim, tem 3 leis, assim, tem 1000, né? Tem várias, 1000 não, tem muitas leis que regem os relacionamentos humanos, mas tem 3, Claudiane, que eu pensei em trazer aqui, que para mim, assim, mudou a saúde das minhas relações afetivas e até as relações de amizade também, que tem a ver com autorresponsabilidade, né? Que é esse lugar justamente do adulto, que só o adulto sabe lidar com dinheiro e sabe lidar com sexualidade. Então, todo mundo que está na infantilidade emocional, espiritual, não consegue atrair dinheiro, não consegue atrair relação, porque a criança não sabe lidar com isso, né? Não está na capacidade da criança. Então, a gente tem que se tornar... Então, as 2 dinâmicas de autonomia que nos coloca no lugar do adulto, né? Do adulto, Sexualidade e o dinheiro. Então, são 2 coisas, 2 assuntos de gente adulto, não de criança. Sim, pois é. E aí, eu pensei nessas 3 leis, assim, né? Que eu acho que pode ajudar muito as pessoas. Uma é a autorresponsabilidade. Então, assim, realmente sair do lugar de vítima. Porque se o outro é culpado das coisas todas, eu não posso fazer a minha parte para resolver uma situação, porque está tudo na mão do outro. Então, tem uma lei que diz que em toda relação, seja ela qual for, 50% da responsabilidade é de cada lado. Então, assim, isso é uma lei, não é uma opinião, não é uma crença, é uma lei. Cada relação, 50% é de cada lado. Porém, nem sempre a gente está consciente da nossa parte dentro de uma dinâmica de relacionamento. Então, isso é uma coisa. O equilíbrio da troca. Então, isso também foi uma coisa, assim, uma chave que mudou minhas relações. Porque se a gente dá menos ou dá mais e não deixa que o outro tenha espaço para dar, a relação não se estabelece, não se fortalece. E geralmente quem vai embora é quem não consegue dar, né? Porque se sente devedor e ninguém gosta de viver assim. E são processos inconscientes, tá, gente? Não é uma coisa que a pessoa sabe o que está acontecendo. Ela tem um mal-estar porque se sente devedora, não tem consciência disso e começa a colocar problema, dificuldade, defeito na relação, começa a criar 1000 situações inconscientemente para se livrar dessa sensação desagradável que ela está vivendo, que no fundo é se sentir devedora. E aí tem uma outra regra também muito maravilhosa, principalmente hoje, ela precisa ser conhecida, que é a ordem de chegada. Por que ela é tão importante hoje em dia? Porque as relações vão tendo trocas, né? Inclusive de casamento. Então, as pessoas hoje não têm só um casamento, né? Tem vários. E aí, a pessoa não sabe que existe o lugar de cada relação. A pessoa desrespeita essa lei. E aí, aqui chegou o novo marido, a nova esposa, não respeita o lugar da relação anterior. Ou então, a pessoa casou de novo e está colocando sempre ou o pai dos filhos ou a mãe dos filhos antes da relação atual. Não pode também, né? Cada relação tem seu lugar, cada relação tem sua importância. Então, assim, o lugar de cada relação, o respeito a cada lugar, né? A inclusão de toda a história, né? De todos que passaram e continuam fazendo parte. Então, assim, eu sinto que na visão sistêmica, na constelação familiar, nessa expansão de consciência, o nosso coração tem que ir se abrindo, se alargando e crescendo com tudo que a gente vive, né? Assim, a grande chave, o grande segredo da felicidade é que é a ampliação mesmo do nosso coração, da nossa compreensão, né? É nos tornarmos humanos, né? Então, assim, a gente tem um modelo de relação afetiva que é o modelo dos nossos pais. Tudo bem, eles fizeram o melhor que eles podiam. Só que agora eu posso dar um passo
E qual é o grande passo? O novo passo que eu percebo na família humana? Eu ser feliz dentro de uma relação. Eu enxergar num homem a saúde dessa relação, a saúde desse masculino, né? E também trazer à tona o meu feminino mais potencializado possível, né? E viver um casamento feliz, de equilíbrio, de confiança. Esse é o grande passo que eu posso oferecer para toda a minha linhagem, para toda a família humana e para mim mesma, né? Porque, assim, te passando a palavra, quero só trazer aqui uma informação que eu carrego hoje comigo, que é assim, o grande amor da minha vida sou eu. O modelo de relação que eu vou ter com o outro é o mesmo modelo de relação que eu tenho comigo. Então, assim, se eu não me dou amor, se eu não me dou escuta, se eu não, né, me dou carinho, se eu não me dou acolhimento, se eu não dou me dou o que eu preciso, não tem como eu reproduzir essa relação com outra pessoa. Eu vou estar massacrando outra pessoa, eu não vou estar escutando, eu não vou estar enxergando, porque eu não faço isso comigo. Então, assim, o grande amor da sua vida e a grande escola de relacionamento é a sua relação com você. Aí depois isso transborda para as outras relações, né? Mas começa aqui nesse mundo interno. Né? Eu gosto muito disso aqui, ó. Algo tão simples, né? A gente pode fazer isso todos os dias. Faz esse movimento. Eu me abençoo. Eu me abençoo. Delícia. Eu me abençoo. Esse maternar a si mesmo, né? Essa maternidade que a gente pode ir desenvolvendo com a gente. Esse olhar de respeito. Porque, às vezes, nós estamos em relações tão abusivas e nós não percebemos que a gente tem uma relação de abuso com a gente também, né? Às vezes o outro só me mostra o próprio abandono que eu tenho para comigo. Essas distorções, elas são confusas, porque essas distorções, elas são inconscientes e se tornam quase que viscerais. Elas acontecem, vão acontecendo cada vez mais, porque tem uma distorção dentro de mim. Então, não está aqui fora, está dentro. Mesmo que esse dentro seja, eu olho para a minha avó materna, que não foi feliz, né? Eu olho para a minha avó paterna, que foi muito sofrida, mas está dentro de mim. É a minha criança que, por amor a todo esse sistema, vai olhar para esses personagens sofridos, né? E é uma criança tentando, lá no ILA, né, eu coordeno as formações do Luciano Alves, no ILA a gente diz assim, se tem um adulto criança aqui, adulto criança, um adulto que não consegue ganhar dinheiro, um adulto que não consegue amar, um adulto que não consegue viver a sexualidade, viver a intimidade, ele tem comportamentos porque infantilizados, porque tem uma dor, tem uma ferida lá atrás. E essa ferida é sempre, a gente diz, a matemática sistêmica. Eu tenho um adulto infantil, porque lá atrás tem uma criança adulta. Tem uma criança adulta lá atrás. Uma criança carregando a raiva do pai, da mãe, tema. Uma Fora criança do lugar, né, Claudiane? Fora do lugar. Uma criança que não pôde ir brincar. Eu adoro essa frase da Constelação. Vai brincar, você é pequeno, né? Então, nos colocarmos, e muita gente não entender isso, pequeno perante os nossos pais, o nosso sistema ancestral de antepassados, grande perante a Perante vida. a vida. E nós precisamos aprender a soltar, soltar. Gente, é uma relação ruim, não é saudável, te traz dor, te traz sofrimento. Hoje em dia é assim, né? Até esperar todo mundo ficar curado, vai demorar um tempo. Então a gente acaba se relacionando ainda nesse lugar meio doentinho, né? Mas sabe, eu estou vivendo uma experiência, eu tenho experimentado, assim, né? Tudo isso que a gente estuda, Claudiane. E, assim, eu tenho uma coisa que eu tenho recomendado, que funciona muito, que é, assim, antes de buscar uma relação, que eu sei, né, que todo mundo busca, a sociedade, o coletivo está sempre, né, colocando essa ideia nas nossas cabeças. Mas, assim, se a pessoa
tiver a possibilidade, a capacidade, a coragem, eu recomendo que a pessoa fique um tempo de busca de casar consigo mesmo, sabe? Da construção, isso que você falou, né? Isso aqui, além de ser auto-bênção, também é a união desse masculino, desse feminino, que é representado pelo yin e o yang, né? Que está na simbologia do pensamento da filosofia oriental. Então, assim, que a pessoa busque essa inteireza antes de ir para uma relação. Porque se ela vai para uma relação com essa carência de pai, de mãe, por exemplo, né, já que a gente está falando da visão sistêmica, das relações sistêmicas, se ela vai com essas carências para uma relação, ela vai para uma relação vampirizar outra pessoa. Naturalmente, ela vai encontrar um outro que também vai vampirizar ela, assim, porque são duas carências se encontrando, né? São pendências, são necessidades, né? É uma relação que fica nesse modelo de codependência. Então, quando você está inteira, que você vai para uma relação tendo coisas para oferecer e não buscando sugar do outro, meu Deus, assim, eu estou experimentando isso, eu falo, nossa, é muito maravilhoso. E aí, o que que acontece? Claro que a gente não fica pronta e tchau, acabou, né? Não é assim. O tempo inteiro, tudo bem, você já entrou numa relação com uma inteireza maior, né? Assim, sem tanta carência, tudo flui com muito mais tranquilidade. É outra história, é outra coisa. Porém, de vez em quando, a pessoa vai ativar uma ferida natural, porque nós somos um corpo inteiro de feridas ancestrais. Claro, também experiências de força, de alegria, mas tem muita ferida aqui incorporada, literalmente. Então, a pessoa vai ativar uma ferida, faz parte da relação, né? Por isso a relação íntima é tão desafiadora, porque é a que chega mais perto do nosso coração, da nossa alma, é uma pessoa com uma outra história, enfim. Quando a pessoa ativa essa ferida, em vez de eu soltar os cachorros, né? Em vez de eu derramar, né, essa ativação, essa raiva, essa impaciência na pessoa, o que é que eu tenho feito? Eu seguro. Eu olho primeiro para a ferida, sabendo que essa pessoa está me fazendo um grande serviço de me mostrar uma ferida que eu nem sabia que ainda estava ali, né? Ou que eu nunca soube que estava ali, né? Feridas herdadas. Então, num primeiro momento, eu vou olhar para essa ferida, vou dar conta da minha raiva, vou dar conta da minha impaciência e depois eu vou conversar com a pessoa. Porque quando a gente derrama na pessoa a raiva e a impaciência, isso vai intoxicar, isso vai contaminar, envenenar a relação e talvez, em alguns casos, até findar uma relação, né? Porque você está na raiva, você não está no amor, você não está na maturidade. É a criança ferida ativada. É isso que a gente está falando. Então, assim, eu tenho segurado, assim, na hora que pinta a carência, já nesse processo de observação, de autoobservação, eu seguro a minha carência, vou olhar para ela, e aí depois, já assim, mais calma, né? Mais consciente do meu processo, o que é isso que está acontecendo, aí eu vou falar, ó, é isso que você fez, eu não gostei, mas foi maravilhoso, porque eu enxerguei uma coisa que eu ainda carrego, né? Quero resolver. Eu estou vendo a Ana Delucia, lá de Marema, ela está gente. Eu estive lá com ela agora na Toscana, uma bruxona, assim. A Ana diz algo muito interessante. Ela diz: bateu, doeu, leva que é seu, né? Bateu, doeu, é seu, não tem jeito. E o outro, por que muitos conflitos que a gente tem com a mãe, a gente desenvolve com o parceiro? Porque a mãe é a primeira simbiose, o parceiro é a segunda simbiose, né? O parceiro é dentro do Sim. parceiro. De corpo e alma, né? De corpo e alma, alma. literalmente. Né? Então o bebezinho viveu lá dentro do útero materno e depois a gente recebe, a mulher recebe, né? É penetrada por esse masculino e esse masculino inundado pelo feminino. De novo ali a simbiose, né? Então é muito fácil a gente repetir as dores que nós vivemos com a nossa mãe nas relações afetivas. E depois que a gente olha, Ingra, você traz algo fantástico nesse aspecto, é assim, que presente essa pessoa me deu. Porque o outro é só um espelho de uma imagem distorcida que tem dentro de mim. Eu falo que
O criador de tudo que é tão fantástico, sabendo que a gente tem uma miopia, a gente já nasce cego, ele falou assim, o outro que chegar vai mostrar o que tem dentro dela, a imagem. Eu falo que o outro é o nosso revelador cósmico, né? Ele mostra o que tá, a frequência que está dentro de nós. E às vezes é muito difícil entender isso. Agora, para chegar em tudo isso que nós estamos falando, precisa soltar o ego, soltar aquilo que não faz bem, porque às vezes a gente está lá grudado em algo tóxico, jurando que esse negócio nos faz bem, ou pior, na constelação eu vejo muito isso. Um chega querendo sozinho salvar a relação. E essa coisa dos 50%, gente, olha, é 50% eu caminho, 50% o outro caminha. E aí a gente faz um encontro. Quando o outro, a alma não está naquele lugar, ele olha para uma outra direção. Eu ficar ali tentando, às vezes, o tempo todo, amar por mim e pelo outro, isso é delírio de criança. O Luciano Alves diz assim, nós temos uma criança à espera de um milagre, né? Isso é a criança dentro de nós esperando um milagre. Então, É o pensamento mágico, né? é um pensamento mágico, né? Tem uma É. pergunta, Igra, que eu achei bem interessante. É o Fer Dantas. Em caso de filhos adotados que não sabem que são adotados, o que fazer? Essa pergunta tira a pergunta, né, gente? Ah, gente, esses filhos têm o direito de saber. Têm o direito de saber. Porque, Uhum. assim, né? Eu não sei se você quer falar, Claudiane, sobre isso, mas, assim, tem muitas camadas desse aspecto aí, né? Claro que cada caso precisa que seu campo seja aberto, porque cada caso é um universo à parte. Porém, as crianças, né, na hora certa, da maneira certa, precisam saber que aqueles pais são pais de criação. Por quê? Qual é o medo das pessoas de contarem isso? Assim como uma mãe também tem medo de dizer para um filho que ele não é o primeiro filho, que ela teve aborto antes dele, né? Que ele... Qual é a dificuldade? As pessoas têm medo de serem julgadas e de perderem o amor, de perderem o lugar, né? De pai de criação, de mãe de criação. Porém, a gente só perde o nosso lugar quando a gente está fora do nosso lugar. Quando esse pai e essa mãe de criação querem fingir, né? Querem sustentar de que eles são os pais biológicos. Como isso não é real, não é verdade, dentro do campo da verdade, que é o campo da família, isso vai reverberar, isso vai se apresentar com sintomas de dificuldade de relação. Então, assim, eu já cansei de ver muito conflito. As crianças não sabem que são filhos adotados, porém, como os pais estão excluindo uma verdade que elas têm direito de saber, e tem, né, a lei da inclusão, né, a lei do pertencimento, nada pode ser excluído, nenhuma história pode ser excluída. O segredo é a coisa que mais abala o sistema familiar. Então, se as crianças não sabem, elas inconscientemente desenvolvem uma raiva, uma revolta, porque elas estão sendo suprimidas de um direito delas, de saber que existe um pai e uma mãe biológica. No momento que você coloca o pai biológico e a mãe biológica no lugar deles, essa criança vai amar o pai e a mãe de criação, no lugar de pai e mãe de criação. Então, assim, essa é a grande dificuldade. Cada um tem o seu lugar. Assim como no relacionamento. Tem um lugar da primeira esposa, da segunda esposa, da terceira esposa. E eu só vou encontrar força no meu lugar. Não adianta eu querer fazer esquecer a esposa que passou. Quanto mais eu tento fazer esquecer os pais biológicos ou uma relação anterior, mais a presença e a força e a energia dessas pessoas que eu tento excluir ficam presentes no sistema. Porque isso é um mecanismo da força do amor. Ele não deixa ninguém ser excluído. Então, assim, tentei excluir, a pessoa fica forte. É simples assim. Então, assim, não tenta excluir ninguém. Voltar, vai voltar, vai voltar. No momento que a gente precisa, é o conteúdo que volta, né? Aí eu caso com o primeiro marido, excluo, aí o segundo, se eu não incluir o primeiro, ele vai voltar e vai trazer conteúdos disso, enquanto alguém não olhar, e normalmente são os filhos que olham, né?
Normalmente, os pais não conseguem olhar. Quando fala da adoção, essa lei da hierarquia, não é a adoção que causa nenhum tipo de problema. Eu não Uhum. respeitar essa hierarquia, né? Então, o gestar, ele é mais importante do que o cuidar. É difícil demais as pessoas pensarem, entender isso. Mas Sim. gestar, só aquela mãe pôde gestar. A fecundação vem daquela mãe, daquele pai biológico. Não importa no nosso julgamento como é que nós vamos dizer, como é que nós vamos falar isso, né? Foi um abuso, foi um estupro. Não, foi uma união a serviço de algo muito maior. Eu gosto muito do Bert, lá da Simetria Oculta do Amor, quando ele fala do mistério da totalidade, né? A serviço de algo misterioso que tem a ver com a totalidade, né? Eu precisei estar aqui. E É esse Deus, né? Deus, a gente, ó, homens de plantão, não tem filhos de uma noite. Não Uhum. tem filhos de carnaval, tem filhos da vida, filhos da vida. Tem um mistério maior que une, né, esse casal para que essa vida possa chegar aqui no planeta, não tem outro jeito. Então, quando eu olho para esse início, eu vejo que o gestar é maior do que cuidar. Porque cuidar, eu posso dar o bebê para adoção, eu posso colocar no orfanato, o governo pode fazer isso, não é? A gente cria toda uma romantização, que quer tudo bonitinho, mas o cuidar, qualquer um pode fazer, qualquer um pode É, fazer. eu Agora, até entendo que a pessoa queira um reconhecimento, é muito amor envolvido, né? Só que a pessoa que cuidou vai ser amada, né? Isso que você falou, assim, o problema não é a adoção, o problema é esconder a verdade, o problema é o segredo, o problema é excluir uma história, é tentar apagar a memória daqueles que transmitiram a vida para essa criança. Da mesma maneira, tem consequências, por exemplo, um aborto provocado, espontâneo, tem consequências espirituais? Tem. Porém, o grande problema é a pessoa tentar esquecer esses filhos não nascidos. Quando a mãe, numa constelação, acolhe esses filhos, leva eles no coração, se perdoa, foi o melhor que ela pôde naquele momento, muitas vezes até achando que não era digna de criar uma pessoa. Enfim, mil coisas podem ter passado pela cabeça dessa mãe. Quando ela se perdoa e acolhe esses filhos e chora essas perdas, ela de novo alcança a inteireza dela, né? De novo ficam todos fazendo parte, de novo harmoniza. Então, assim, o problema não é como a gente errou, né, entre aspas, né? Qual foi a pisada de bola? O problema é como a gente lida com isso. Porque a sim, gente sempre faz o nosso melhor. A gente erra porque não sabe. Então, assim, esse auto-perdão, eu vejo, Claudiane, assim, que é a grande... É o que destrava, assim, a nossa evolução, né? Porque a culpa é a grande corrente da humanidade, né? E a gente precisa ter muita humildade para soltar a corrente da culpa. Aí, em algum momento dessa live você citou a humildade. Eu vejo assim, a humildade é o grande valor de evolução do ser humano. Porque é tudo isso, né? A gente está dentro de um plano maior, a gente está sob o comando de um grande mistério, a gente está sob influência de Deus, estamos a serviço, não somos isolados, somos parte de um grande organismo, precisamos de coragem para evoluir, para se colocar a serviço, para crescer, para nos tornarmos adultos, precisamos de coragem para dar conta das nossas dores, para assumir responsabilidade. Então, para mim, essa é a verdadeira humildade. É parar de dar trabalho e começar a colaborar com esse grande projeto que é a mãe natureza, né? com certeza. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que desde os 5 anos ela cuida do pai alcoólatra, né? Olha o peso, olha o peso. Então, assim, desistir desse salvar, né? Olha que criança adulta. 5 anos, eu preciso olhar. E a criança, ela faz isso. Ela, inclusive, ela pode morrer mesmo pelos pais, para que vocês fiquem vivos, para que vocês se resolvam, né? Eu pego tudo que vocês estão vivendo, faço uma doença e morro.
Então, é uma criança adulta que está aí acreditando que pode salvar o pai de um alcoolismo, né? Olha quanto fica fora do lugar e quanto peso eu vou carregar. É amor, gente. Tudo isso é amor. Tudo isso é amor. Até quando eu vou lá e escondo dos meus filhos, que eles, né, são adotados, é É amor. amor. É um amor distorcido, é um amor cego, né? É um amor cego. Então, assim, como é que eu vou chegar, né? Tem uma frase do Roberto Crema que ele fala assim: quando é que nós vamos chegar a nós mesmos? Eu acho tão lindo. Quando é que nós vamos chegar a nós mesmos? Então tá na hora da gente chegar, é, tirando aí todos os véus, entendendo que a gente tem aqui um script que a gente vai viver, essa consciência do clã. Muitas vezes os consteladores, eles ficam doidos para essa evolução acontecer rápido. Isso não vai acontecer assim da noite para o dia. Ter a humildade de ir lá constelar os próprios processos, entender, sentar no banquinho da humildade, dizer assim: Papai Bert constelou até os 94 anos, a questão dele com a mãe. Que às vezes o cliente vem, constela a mãe, aí na próxima constelação tá lá a mãe. Não, mas eu já constelei a minha mãe. Ah, como se tivesse só uma dinâmica com a mãe, né? Não, mas isso de novo com meu pai, mas eu já constelei meu pai, né? Como se fosse. E também a liberação, né? Como se fosse mágica. Então, essa vontade mesmo que a gente precisa ter e acolher, não importa. Quando a gente fala do aborto, você trouxe esse auto-perdão. É o maternar a si mesmo. Então, assim, uma pessoa que às vezes faz um aborto com 16, essa semana eu atendi uma cliente que ela abortou, ela engravidou com 14 anos, os pais extremamente rígidos, marcou uma clínica para ela, levou sem ela saber, ela entrou no médico sem saber o que ela ia fazer. E aí ela abortou. Ela está com 60 e poucos anos. Ela veio trazer essas dores, assim, intensas, né? Então agora, como pode ser leve? Como pode ser leve é eu tomar o bebê, é eu entender, sou eu, quando eu entendo que o meu pai e a minha mãe, por uma lealdade ao próprio sistema deles, me orientou dentro do que eles acreditavam que era o melhor para mim. Então, mas não deixar de enxergar e dizer assim, agora eu faço as minhas próprias escolhas, né? De vida ou de morte, eu agora faço as minhas próprias escolhas. Não preciso mais me submeter a experiências tão abusivas, porque como ela não teve voz lá atrás, ela entrou na clínica para fazer uma consulta, a mãe disse que ia levá-la ao ginecologista, ela já foi anestesiada, o médico já tirou o bebezinho, ela não teve voz. Então, o que ela faz hoje, com 62 anos? Carrega E uma... não adianta ficar no julgamento, na vingança, né? Tem que transformar, ressignificar essa experiência. E aí, transformar. E aí, Claudiane, tem uma coisa assim, né? Dentro do tema do relacionamento. Que as pessoas, né? Esse amor, né? Esse amor cego, esse amor sem consciência da criança, né? Que é um dos maiores amores que existem. Ele tá baseado numa inconsciência, né? Numa falta de informação e de conhecimento do que estamos fazendo aqui, né? A criança só enxerga o desejo de salvar os pais, né? Que é o maior amor da vida dela. Então, assim, até uma pessoa falou aí, né? Amor sem consciência. É exatamente isso. Então, o que é que a constelação traz pra gente? Que a melhor maneira de honrar o pai e a mãe é a pessoa ser feliz. É a pessoa dar certo na vida, é a pessoa ser saudável. Então, assim, não é tendo a doença, não é vivendo o fracasso que a gente vai honrar o pai e a mãe porque eles viveram essa experiência. Ao contrário, a melhor maneira de honrar é dar um passo além e não viver o que foi negativo que eles viveram. Não no julgamento nem na crítica, mas dando um passo até como colaboração, como retribuição a essa vida que a gente recebeu, falar assim, pai, mãe, eu agora vou dar certo, eu agora vou ser próspera, eu agora vou ter saúde. Vocês não puderam ter, mas eu vou ter, porque quando eu tenho essa experiência de felicidade, de dar certo, a experiência de êxito, eu irradio
essa experiência para todo o meu sistema. Então, nesse sentido, a relação homem-mulher, que trouxe muitas dores para homens e mulheres no passado, eu posso soltar. Eu não preciso ter raiva dos homens porque minha avó sofreu com meu avô, né? Eu posso trazer, eu posso dar de presente, eu posso retribuir ao meu sistema tudo que eu recebi junto com a vida, entregando para o meu sistema uma experiência de paz, de confiança, de harmonia com o homem. Eu dou para minha avó não a experiência igual ela teve, eu dou uma experiência nova de dar certo com o homem, né? Ou enfim, com qualquer homem com homem, mulher com mulher, não importa. A gente pode retribuir, o amor. A gente pode retribuir exatamente com a experiência do amor verdadeiro. Seja ele em que formato for. Então, assim, as pessoas pensam que a honra se faz, né, vivendo a mesma história. E é exatamente o contrário. A gente honra vivendo dando um passo além, né? E esse campo, gente, ele é muito acelerado, ele vai trazer a cura, né? O ano passado, eu vivi uma experiência que me forçou totalmente a olhar para o masculino. De que lugar eu olhava para o masculino? Eu tenho 4 filhos, sou mãe de 5, mas vivos são 4. E eu avoei, né? Eu falo que eu avoei, tem 3 netos. Então, eu literalmente avoei com eles. E o meu segundo neto, ele nasceu com uma cardiopatia seríssima, né? Fez a cirurgia com 12 dias, passou por uma cirurgia bem desafiadora. Hoje o dragãozinho está correndo e brincando para tudo quanto é lugar. Mas assim, estar ali, eu fiquei 30 dias no hospital com ele, na UTI, lá em São Paulo. Me forçou, disse, para de ser cretina. Olha o que você está deixando de legado para os seus netos. Vamos resolver? Claro, né, gente, que isso era a minha consciência, era a consciência do que a minha filha precisava trabalhar. E a minha filha, para quem assistiu a série Uma Nova Mulher, a minha filha é médica e meu genro também. A minha filha é a Ada, total, é a Ada. Então a gente sempre tem essas coisas de conversar, e ela muito resistente, né? Assim como eu era uma filhinha do papai, imagino que ela é a filhinha do papai também. É a que mais repete as histórias. E aí eu fiquei vendo quais são os recursos que a vida usa para que haja reconciliação. Quando eu cheguei na UTI, para ficar com a minha filha, para ficar com o meu neto, foi no dia que ele nasceu, a moça foi se apresentar, as enfermeiras foram se apresentar lá na Beneficência Portuguesa. Eu chamo Claudiane, não é um nome comum, e a minha filha chama Mariana. Adivinha o nome das 2 enfermeiras da madrugada? Claudiane e Mariana. E Mariana, gente, eu não acreditava. Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí eu falava assim, não, é Claudiane. E ela falava assim, mas eu sou Claudiane, é que me chama de Claudiana aqui. E eu dizia, não, mas eu tô falando. E aí eu comecei assim. Eu falei, seu nome é Claudiane? Ela disse, sim. Então, assim, olha o que a vida mostra. A teia da vida, né? A teia da vida. Então, assim, e o tanto que nós resgatamos ali, mãe e filha, quanto ela foi para o lugar da filha a partir dessa experiência. Então, assim, esse masculino que chega carregando uma dor no coração, né? Eu olho para isso. E as crianças, eles são leais, eles vão trazer a cura. E a gente tem crianças aí vivendo. Essa semana passada, eu constelei um médico, um casal de Ribeirão Preto, né? A menina não é a primeira filha, a menina está com déficit de atenção. 5 anos. Claro, ela é uma segunda filha. Personalidade beta, tratada como... E é interessante falar, Claudiane, que assim, a pessoa não precisa falar, né? Assim, não precisa explicar detalhes para o filho, porque o que importa aqui é só aquele filho ocupar o seu lugar. Então, assim, não precisa falar como foi que aconteceu o aborto, né? Você teve um irmão antes de você.
Só conta que perdeu um filho antes. Não precisa contar detalhes, até porque às vezes a criança não tem nem idade para isso, né? Mas o que causa transtorno e sintoma de dificuldade é aquele filho carregar a inverdade de que ele é o mais velho, né? Isso não é verdade. Então, é um peso do mais velho. O mais velho é primogênito, né? E aí ela vai buscar, né? Vendo os desenhos dela, ela busca esse primeiro irmão. E essa coisa é muito séria. Ninguém está pedindo para você chegar e dizer a mamãe provocou um aborto, né? Não é isso. Mas que você possa dizer, olha, tem um irmãozinho, virou uma estrelinha, né? Essa semana eu atendi um cliente, Ingrid, ele é muito engraçado, vou até dar uma dica. Ele veio para a constelação porque ele é casado com a segunda esposa. Essa esposa também era casada, ficou viúva na pandemia e eles agora estão morando juntos. Só que ela conserva tudo do primeiro. Ele fala que até as fotos do porta-retrato, né? E o tanto incomoda ele. E aí nós trabalhamos isso na constelação, ele integrar, perceber o tempo dela. E aí ele falou assim para mim, mas ela amava muito esse ex-marido. Eu disse, aquela de 2 anos atrás amava, porque era a vida que ela tinha com ele. Ele é o pai dos filhos dela. Agora, ela que está com você, ama você. Exato. Fica querendo tirar o passado do outro. E eu falei, olha, apesar de ter sido muito triste para ela, se isso não tivesse acontecido, você não estaria nesse lugar com ela hoje. Então, olhe para o passado dela com profundo respeito. A gente não está falando de aceitação, a gente está falando de respeito. Eu não posso nem aceitar uma coisa que eu não vivi. Não, e você está trazendo uma coisa, Claudiane, que assim para mim foi uma chave, né? É uma chave de compreensão, que assim, cada relação que a gente tem, a gente amadurece, a gente evolui, a gente melhora, né? Se a gente não tiver adormecido no automático, se a gente está de fato evoluindo com as coisas, a gente melhora. Então, assim, se eu chego numa relação, numa nova relação, de um jeito melhor, de um jeito mais maduro, isso aconteceu por causa dos anteriores. Então, assim, uma pessoa, um homem também que chega, né, para se relacionar comigo, ele chegou no ponto da maturidade ideal para eu me apaixonar e para se relacionar comigo. Eu e ele devemos esse amadurecimento às outras relações. Então, assim, com esse pensamento, eu acho muito tranquilo e óbvio que eu tenho muita gratidão, que eu tenha muita gratidão pelas outras mulheres anteriores. Assim, nossa, eu falo, cara, obrigada, porque vocês deixaram esse homem que agora chega na minha vida com uma maturidade que, claro que ele não tinha. Ele foi adquirindo nas outras relações. Então, assim, para mim é óbvio essa gratidão pelas relações anteriores e o respeito, que é isso que você está trazendo. Agora, é claro, tem o equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. Não precisa ter foto do outro em todos os cantos da casa. Com o tempo, isso pode ser falado, né? Até porque, aí tem uma outra lei também fundamental, a relação atual prevalece, né? Ela precisa ter mais atenção dos envolvidos do que a relação anterior. Então, isso também é uma lei, né? E aí eu propus, né, que ele fizesse um altar, que eles fizessem um altarzinho e colocasse as coisas lá, né? Porque a gente está falando de uma experiência de 2 anos atrás. Ela ficou viúva 2 anos atrás. É muito recente. Ainda tem essa dor aí. Mas essa ordem, ela é importantíssima, né? Então, eu olho para quem veio antes. Não preciso ser a melhor amiga da ex-esposa do meu marido, sair com ela para tomar vinho. Mas se eu não dou esse bom lugar no coração, o relacionamento não vai prosperar, Não gente. vai, não vai. A Lara é uma querida. Ela está perguntando, pedindo para a gente falar um pouquinho a respeito de... Vocês podem falar sobre casal com objetivos e sonhos diferentes? Ótima pergunta. E aí, Claudiane, se você quiser pode responder, eu também depois contribuo. E a gente pode ir indo para a finalização, né, da live. Que eu tenho que ir para Niterói daqui a pouco. Mas tá tranquilo, tá tranquilo.
Eu tenho aula, estou vendo Ah, o curso central já Salles, daqui a pouco ele fala, essa guria tem o pós hoje. Eu estou aqui fazendo live. não, tudo, mas essa live tá maravilhosa. Então, eu vou deixar você responder, porque ela é minha aluna. Então, eu vou deixar Ah, você falar entendi. um pouquinho. Qual foi a pergunta mesmo? Falei de novo. Ó, vocês podem falar sobre casal com objetivos e sonhos diferentes. Ah, adoro. Nossa, adoro. Eu nem tinha pensado na resposta, porque eu já ia deixar para você responder. Nossa, gente, isso para mim também tem sido uma chave muito maravilhosa. Porque assim, se a gente encontra com a pessoa, eu sinto que tem dois movimentos complementares, né? Já que a gente está nessa dimensão da dualidade, esses movimentos são: a gente tem temas muito parecidos da nossa ancestralidade, temas em comum a serem trabalhados, por isso a gente se atrai. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem sementes de dons, de forças, né, de conteúdos que precisam aflorar e que essa outra pessoa também vai ativar em mim. Ou seja, essa outra pessoa vai ativar dores e dons. Essa outra pessoa vai ativar aspectos positivos e negativos. Os negativos eu vou enxergar, eu vou olhar, que é aquilo que eu estava falando no início da live, né? Vou tratar essa ferida que o outro está me ajudando a enxergar. E os aspectos positivos de contribuição, eu vou incorporar na minha vida, eu vou me alargar, eu vou crescer com aquela nova, né, com aquela nova visão, eu vou sair da minha zona de conforto, das minhas convicções, do meu ponto de vista exclusivo, pessoal, e vou exercitar, olhar para aquele tema de um outro lugar. E por que a gente consegue fazer isso com um parceiro, com uma parceira? Porque tem o amor. Então, isso também é uma coisa que eu experienciei, que eu estou experienciando, que assim, coisas que eu não queria lidar, sabe? Coisas que eu fugia, e que não tinha quem fizesse eu lidar com aqueles temas, através do amor de uma relação, eu olho. Porque tem o amor me movendo. Então, assim, é por causa do amor de uma pessoa, né? É por causa do amor que essa pessoa ativa em mim. Então, desse jeito, eu aceito olhar. E aí, no momento que eu olho e que eu solto um pouco a armadura, a autoproteção, a convicção, eu cresço muito. Porque eu estou me permitindo entrar no universo que eu não me permitia antes. Porque eu estava ali na minha rigidez. Então, assim, para todo lado que eu olho, a relação íntima só tem a contribuir com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Então, assim, é justamente essa pessoa diferente, que tem diferenças, que pode acrescentar para que eu cresça com as diferenças. Porque se for igual a mim, eu não cresço. Eu fico igual. Então, assim, essa é uma chave também que eu acho bem legal para as relações. E assim, né, quem toca esse corpo de desejo também toca um corpo de alma, né? De alma que está olhando para muitas feridas. É muito interessante essa história de eu quero alguém parecido comigo, igual a mim. Deus me livre de alguém. Meu Deus, não basta de Claudiane, pelo amor de Deus. Né? Então eu fico olhando, eu fico imaginando um grande buquê de flores, flores diferentes para poder compor. E aí, por que a gente ainda quer permanecer nesse igual, né? Isso é interessante. Raul tá aqui falando, grande Acabei de botar o nome dele ali. Aê, Raulzinho, querido amigo. Tem uma outra aqui que eu vou responder. É a Aline. Tenho consciência adquirida através da psicoterapia e da TSFI, da desconexão com minha mãe, mas não consigo avançar. Pode ser a força da criança ferida? Então, a gente olha tanto para a força da criança ferida. Eu me lembro que o Bert falou algo nessa aula de supervisão que foi fantástico, assim, lá no México, para nós consteladores, né? Alguém perguntou assim: eu falo essas frases de solução, mas eu não sinto. E aí ele disse: vá falando, uma hora você sente. Até desempedrar esse coração, né? Vá falando,
até você sentir. Uma hora você vai sentir, né? E a pessoa falou, às vezes pega cliente que não quer falar. Então vá falando, deixa isso respirando, né? E uma das coisas que eu senti, agora eu tô falando para a Aline e eu, quando eu entrei na constelação, é que eu ficava numa exaustão, tentando chegar no lugar diferente. E aí, quando eu comecei a usar uma frase, eu também, foi tão importante para mim esse eu também. Sim. Eu também tenho minhas dificuldades como vocês. Eu também tenho meu tempo como vocês, porque às vezes a gente fica querendo fazer tão diferente do sistema que nós entrar na humildade, né? Olha, eu venho de um sistema muito pobre. Nossa, eu também tenho minhas pobrezas, tenho as minhas avarezas, tenho Sim. meus medos, eu também. Quando eu vou Perfeito. também, gente, eu faço, olha, eu também. Porque Porque às vezes tudo vem pela aceitação, né, Claudiane? pelo Tudo. Então, assim, a aceitação é a chave para a gente mudar a situação. Enquanto não aceita, a situação prevalece. A quando gente eu não se estava, liberta. quando eu estava com meu neto na UTI, eu veio muito a minha avó, que perdeu 10 filhos. 10 filhos. Dois ficaram vivos e 10 ela perdeu. E aí, vendo o desespero da minha filha, a gente sofre triplicado, né? E aí teve um momento que eu estava exaurida. Eu falava assim, gente, é a teoria do Bert gritando aqui, é tudo que eu fiz na vida aqui, na psicologia transpessoal, mas eu estou muito exausta, eu estou exausta. E aí eu ajoelhei para minha avó e falei, vó, pode ser que eu também perca o meu neto, assim como você. Eu também, pode ser. Porque eu ficava olhando para tudo isso, sabe? E aí aquele conhecimento começou a pesar demais. E aí um dia eu abri o livro Simetria Oculta do Amor, lá na UTI, e estava escrito assim: todo sofrimento é um meta-sentimento. Não pare por aí. Vá para o próximo é o meta-amor. E como é que eu consigo ir para o metamor, que é o que a Aline está falando, né? É pegando a criança ferida, botando no colo e olhando para a criança divina que é em nós. Gente, a nossa criança divina, ela tá tão doida para ser vista, porque a gente passa a vida olhando para a criança ferida. Mas a criança divina é essa que vai lá, que dá conta, né? Dá conta de enterrar os mortos, que dá conta de recomeçar não sei quantas vezes. É aquela dentro de nós que é a intuição, que leva e diz assim, no seu tempo, do seu jeito, com a sua cara, você vai chegar nessa mãe. Então, começa a soltar qualquer, eu brinco, pega, né? A mãe real e a mãe ilusória e escolhe quem você quer viver. Porque enquanto você estiver olhando para uma mãe que não é real, vai ter sofrimento. E aí você vai ficar fora do seu lugar. Então, fique firme no seu lugar, né? Não, e você sabe, Claudiane, até uma pessoa perguntou aí, a criança ferida não seria o ego? Essa criança divina que você traz, que eu achei lindo esse nome, seria a consciência, né? E o ego, a criança ferida ou o ego, são aspectos importantes do nosso ser. O problema é quando esse ego, né, ou essa criança ferida, tá tomando as decisões. Não é o lugar dela. Assim, esse ego fortalecido, ele é importante, senão a gente desiste na primeira dificuldade da vida. Porém, esse ego, que seria o cavalo da carruagem, precisa estar indo na direção, precisa estar sendo guiado pela consciência, que é a criança divina. Então, assim, um ego forte a serviço da consciência, ninguém segura. Então, assim, todos esses aspectos da nossa psique, da nossa alma, do nosso coração, são fundamentais, mas cada um no seu lugar, assim como uma família. Cada um tem seu lugar, né? Assim Então, como assim, né? O coração não invade o rim, o nosso corpo, cada órgão tá tá no no seu lugar. tudo certinho, né? Querida, que papo gostoso. Eu gostei muito do que ela falou, né? Do ego. A criança ferida segue ao ego. A gente fala o eu de senso, né? Mas a gente precisa também pegar esse ego, porque esse ego ele foi necessário. Eu criei
para que eu pudesse sobreviver. Eu criei a fantasia. Essa criança salvadora em nós é a criança mais iludida, né? Mas um dia ela foi necessária. Foi assim que ela aprendeu a respirar e ficar nesse sistema. Só que agora, como adulto, com a consciência sistêmica, com tanto de psicoterapia, nesse globeta maravilhoso, né, gente? Esse globeta fantástico que a gente tem, passando por tantas transformações. Então, tá na hora da gente despertar e fazer esse movimento de fluir, né? Fluir. Olha aqui, gente, a gente está combinando, eu e Claudiane vamos fazer ano que vem, em algum momento, um encontro presencial, em algum lugar, em algum momento. Vai ser muito bom. Então, acho que a gente tem que fazer, Claudiane, depois outras conversas, né? Outros encontros, outras lives. E adorei esse papo. Quero agradecer cada pessoa aqui presente nessa roda de conversa, de cura, de expansão da consciência. Muito feliz que a gente fez essa live, viu? Gratidão a todos vocês, gratidão à criança de vocês, divina, que conduziram vocês para essa live. Muito obrigada, Ingra, por você ter escutado também, né? Meu convite, aceitado aí o meu convite. E gratidão, só tenho gratidão. Gratidão também, querida. Quero avisar para quem está em Brasília que no dia 19 de novembro eu vou fazer um encontro presencial em Brasília. Para quem conhece alguém de Brasília, eu ainda não comecei a divulgar, primeira vez que eu estou falando aqui, tá? Eu vou falar algo também no primeiro final de semana de dezembro, nos dias 2, 3 e 4. Eu estou conduzindo um trabalho aqui em Florianópolis com o Luciano Alves. Esse trabalho chama Destino e Liberdade. Vai ser um trabalho muito lindo, de muitas consciências. São 3 dias, é uma imersão, onde nós vamos falar da liberdade no amor, da liberdade financeira e da liberdade na espiritualidade. É o fluir, fluir na vida. Então, vai ser um trabalho bem bonito, vai ter fogueira, vai ter constelação acontecendo. Que delícia. Vai ser bem profundo. Muito bom. E para quem está chegando depois, ou quem está aí, quem segue a Claudiane, vai lá olhar na página também, na minha página, tem um link da bio para inscrever e assistir as lives que eu faço semanais, toda quinta. E quem me segue, vai lá na Claudiane também acompanhar o trabalho dela, porque essa expansão da rede é o que nos fortalece, né? Olha só, de segunda a quinta, ao meio-dia, eu faço Nós Sem Nó. É um programa no YouTube e no Instagram, né? Muito bom. Então, gente, é assim, olha, quer viver uma relação saudável? Eu comigo, tu contigo e nós sem nó. Pronto. Muito bom. Nós sem nó. Aí vai tá bom. Querida, obrigada. Me coloca de colaboradora na live, tá? Gratidão a todos. Beijo, Raul. Beijos todos os alunos que estão aí. Muito obrigada. Beijo, gente linda. Beijo, Claudiane. Obrigada.